Uma senhora despejada de sua casa por não pagar um mês de aluguel ao milionário. Mas o milionário encontra sua própria foto de bebê na parede, e segundos depois, a verdade vem à tona. Antes de começar, conte nos comentários, de qual cidade você está me ouvindo? Eu adoraria saber até onde essa história chegou. Agora sim, prepare-se para entrar em uma verdade que esteve enterrada por décadas. Dizem que o mais triste não é morrer no esquecimento, mas continuar vivo, sabendo que ninguém se lembra de você. A chuva batia no asfalto como se o céu estivesse furioso. Não era uma chuva qualquer. Era daquelas que parecem arrastar segredos, que molham até a alma. Em frente à velha casa de tijolos gastos, 3 viaturas mantinham sua presença imponente. 2 policiais seguravam uma senhora magra, ossuda, com a pele enrugada pelo tempo, mas com uma dignidade que nem os anos nem o abandono conseguiram arrancar. Ela tinha 78 anos. Seu nome, Remédios Martini. Viúva há mais de 3 décadas. Cuidou de crianças alheias, limpou casas, vendeu pão na esquina para alimentar outros. Nunca teve luxo, mas tinha memória, e em sua memória vivia uma história que ninguém ousara ouvir, até hoje. O policial de maior patente falava com frieza, sem elevar muito a voz, talvez por vergonha ou medo de olhar diretamente em seus olhos. Dona, a ordem já está assinada. A senhora precisa sair. Eu devo apenas 1 mês, respondia ela, molhada, com os lábios tremendo. Apenas 1 mês, oficial. Vivi aqui 42 anos. Aqui enterrei minha filha. Aqui nasceu meu neto. Sinto muito, mas já não depende de nós. A porta se abriu de repente. 4 homens com capas de chuva começaram a retirar seus pertences como se fossem lixo. Uma cadeira de balanço de madeira quebrada, uma caixa de fotografias, um rádio velho com uma imagem colada, uma xícara rachada com o nome Carmencita escrito à mão. Cada objeto caía no chão como se a própria vida se desfizesse diante dela. Uma mulher do bairro, encharcada até os ossos, gritou da calçada. Só foi 1 mês, Alonso. Ela cuidou de metade do bairro enquanto você brincava com seus milhões. Do outro lado da rua, dentro de um carro preto brilhante, Alonso Ferrer, dono do prédio e empresário mais jovem a dirigir o grupo imobiliário Ferrer e Filhos, observava tudo com olhar impassível. Tinha 34 anos, ternos de grife, contas bancárias em 5 países e uma expressão vazia. Não se moveu. Não piscou. Não abaixou o vidro. Seu motorista olhou pelo retrovisor, esperando algum sinal, mas não houve nenhum. Deseja que avancemos com os planos, Sr. Ferrer? Perguntou o arquiteto, sentado ao seu lado. Alonso apenas assentiu com a cabeça, sem desviar o olhar da senhora, que agora estava sentada na calçada, cobrindo-se com um pedaço de papelão. É legal, murmurou o arquiteto, como querendo se justificar. Eu sei. Não havia emoção. Apenas burocracia. Apenas números. Apenas metros quadrados. Horas depois, quando a chuva se transformará em um eco distante, Alonso retornou ao prédio. O plano era simples: revisar o estado da estrutura antes da demolição programada para a próxima semana. Estava acompanhado do arquiteto, de um engenheiro e de 2 trabalhadores que deveriam cortar a luz e preparar a inspeção. O lugar cheirava a umidade e confinamento. As paredes estavam cobertas de rachaduras antigas. A cozinha tinha um fogão que parecia de outra época. No quarto principal, ainda pendiam cortinas com flores desbotadas e uma colcha feita à mão sobre a cama. E na sala, uma fotografia pendurada na parede. Alonso anotou imediatamente. Não porque fosse especial, mas porque havia algo nela que o fez parar. Aproximou-se lentamente, com passos firmes. A moldura era de madeira. Estava coberta de poeira, mas era possível ver claramente. Um bebê de cerca de 6 meses, com olhos escuros, sentado no colo de uma mulher jovem, idêntica à senhora que acabará de ser despejada. Ele não compreendeu de imediato. Piscou várias vezes. Sentiu uma pressão estranha no peito. Aproximou-se mais. A mulher sorria. O bebê também. E o rosto daquele bebê era o seu. Isso não pode ser, disse, mais para si mesmo do que para os outros. Tudo bem, Sr. Ferrer? Perguntou o arquiteto, que revisava alguns documentos. Alonso não respondeu. Ficou paralisado diante da imagem, com a testa franzida, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Quem colocou isso aqui? Soltou bruscamente. A foto? Suponho que seja a senhora, não é? Que senhora? A idosa. Aquela que foi despejada.
Aquela mulher sempre falava de um neto desaparecido. Dizia que o venderam, que o roubaram quando ainda era um bebê. Ninguém acreditava nela. Sabe como é? Histórias de gente mais velha. Todos achavam que ela delirava. Alonso se virou lentamente, com o rosto pálido. Disse que o venderam? Sim. Repetia isso muitas vezes. Que obrigaram a filha dela a entregá-lo para adoção, que nunca mais a viu. Que tinha provas, mas ninguém quis ouvi-la. Diziam que ela estava louca. Está bem? Mas Alonso já não ouvia. Suas mãos tremiam. Uma gota de suor desceu pela sua testa, apesar do ambiente frio. A casa começou a parecer menor. A imagem do bebê ficou gravada em sua memória. Era ele. Não havia dúvida. Aquele era seu rosto. Aquele era seu olhar. Aquele sinal debaixo do olho direito. Ele tinha desde que podia se lembrar. Sentou-se no sofá velho, sem conseguir processar o que acabará de descobrir. O que aconteceu com a filha da senhora? Perguntou, com a voz rouca. O arquiteto deu de ombros. Morreu há anos. Acho que jovem. Nunca falava sobre isso. Só sobre o neto. Insistia que ele havia nascido nesta mesma casa. Que foi levado à força. Por que pergunta isso? Alonso ficou em silêncio. Olhou novamente para a foto. Todo seu corpo gritava para fugir dali. Mas não podia. A curiosidade o mantinha preso. O medo, também. Naquela noite, não voltou para seu apartamento. Também não atendeu chamadas. Trancou-se em seu escritório pessoal, em um dos andares de sua empresa. Pegou uma caixa de segurança antiga, que quase nunca tocava. Dentro havia papéis de adoção, uma medalha de batismo, uma foto em preto e branco de um bebê, ele. No verso, uma inscrição apagada, Aloncito, nascido da tempestade. Não conseguiu dormir. Por horas, se perguntou por que nunca havia visto seus pais adotivos com afeto verdadeiro. Porque sua mãe nunca o abraçava. Porque seu pai o olhava com desprezo quando ninguém estava presente. Lembrou-se de uma vez, aos 8 anos, que ouviu uma discussão. Esse menino é um erro. Só o trouxemos para... A frase se cortou antes que pudesse entendê-la. Tudo começava a se encaixar. Mas também tudo se desfazia. No dia seguinte, procurou os registros do despejo. Conseguiu o nome completo da idosa, Remédios Martínez de Soto. Procurou seu arquivo, seu número de identificação, seu histórico médico. Uma coisa chamou sua atenção. Ela havia sido internada por mais de 10 anos em um hospital psiquiátrico rural. Diagnóstico: delírios de perseguição e perda de memória. Saiu há apenas 5 anos, por uma mudança na administração do hospital. Foi declarada mentalmente apta, mas sem lar fixo. Voltou para sua antiga casa, onde vivia com a ajuda de vizinhos. Também descobriu que ela havia apresentado denúncia sobre o desaparecimento de um bebê, por mais de 20 anos. Todas foram arquivadas. Nenhuma chegou a julgamento. Nenhuma foi ouvida. A raiva se misturava com a confusão. Alonso começou a jogar coisas em seu escritório. Quebrou um espelho. Cortou a mão. Não se importou. Olhou seu reflexo distorcido e só pôde pensar em uma coisa. Quem sou eu? A imagem da idosa, encharcada sob a chuva, tremendo com sua mala e sua xícara de café quebrada, o perseguia como uma sombra. Mas também o atormentava a voz de sua mãe adotiva, que durante toda a sua infância lhe dizia: não pergunte de onde você vem. O importante é para onde vai. Essa frase agora tinha veneno. E dor. Saiu para procurá-la. Visitou abrigos. Perguntou nas igrejas. Ninguém sabia de nada. Uma mulher que vendia tamales na rua disse que Remédios havia sido levada ao hospital geral por um ataque de nervos. Alonso chegou naquela mesma noite, mas a idosa já não estava lá. A liberaram esta manhã. Assinou como se nada tivesse acontecido. Foi embora sozinha, disse uma enfermeira. Disse que precisava encontrar seu neto. Que o havia visto com seus próprios olhos. Ninguém acreditou nela. Tinha uma foto? Um endereço? Não. Apenas repetiu uma frase. Já o encontrei. Mas ele não sabe quem é. Ainda não se lembra de mim. Alonso saiu do hospital com a cabeça baixa. Não sabia se estava perdendo a sanidade ou se estava abrindo os olhos pela primeira vez. Do terraço de seu prédio, naquela noite, olhou a cidade como se fosse um lugar estranho.
Sua vida inteira, aquela que parecia perfeita em revistas e entrevistas de negócios, não passava de uma mentira montada com fios sujos. Uma história emprestada. Uma origem comprada. E a única pessoa que tinha as respostas, agora estava perdida. O vento soprava forte. Mas, desta vez, não era a chuva que o molhava. Era uma lágrima. A primeira que derramava em anos. E não seria a última. Porque o que ele estava prestes a descobrir era apenas o começo. Alonso permanecia imóvel no terraço. Sentia o frio atravessando a pele, mas o verdadeiro arrepio vinha de dentro. O mundo inteiro parecia suspenso em uma mentira que, finalmente, começava a se desmoronar. Seu passado, sua identidade, tudo o que acreditava saber, agora desmoronava como um castelo de cartas. Naquela noite, ele não voltou a dormir. Em seu pentouse, o silêncio tornou-se insuportável. As luzes da cidade piscavam como testemunhas mudas de uma verdade esquecida. Levantou-se, foi até seu cofre e tirou o colar. Uma pequena medalha de prata, opaca pelo tempo, com nome gravado que mal se podia ler, Carmencita. Ele nunca soube quem a havia dado. Sua mãe adotiva sempre dizia que chegará com ele, mas que não tinha valor. Que era de baixa qualidade. Guardou-a sem pensar muito, sem entender por que nunca conseguiu se livrar dela. Naquela noite, segurou-a entre os dedos, como se naquele objeto estivesse escondida a resposta para todas as perguntas que jamais ousara formular. Enquanto isso, a quilômetros dali, uma mulher mais velha caminhava descalça por uma rua solitária. Vestia um suéter remendado, o cabelo preso com um elástico velho e carregava uma sacola plástica com o pouco que conseguiu resgatar de sua casa. Seus pés sangravam, mas seu olhar estava firme, decidido. Era Remédios. Seu corpo já não aguentava muito, mas sua mente estava mais lúcida do que nunca. Algo dentro dela se ativara ao ver Alonso. Aquele rosto, aqueles olhos, a forma como franzia a testa. Era ele. Não havia dúvidas. Seu filho perdido. A lembrança chegou como um relâmpago. O passado atingiu com tanta força que suas pernas tremeram. Sentou-se no meio-fio, exausta, enquanto sua mente abria a porta que tentará fechar por anos. A mansão da família Del Solar era um lugar de segredos disfarçados de elegância. Remédios trabalhava ali desde os 22 anos. Viera de Oaxaca em busca de uma oportunidade na cidade. Cuidava de crianças, cozinhava, lavava. A casa era enorme, com pisos de mármore e um jardim que parecia de revista. Tudo brilhava, exceto as almas que viviam ali. Dom Laureano Del Solar, o patriarca, era um homem poderoso, respeitado em círculos políticos e empresariais. Sua esposa, Isabel, era fria como o mármore do chão. Mal falava com os empregados. Olhava de cima para baixo. Mas a filha mais nova de Remédios, Carmen, de apenas 16 anos, era diferente. Era doce, curiosa, passava horas lendo na biblioteca quando ninguém a via. Amava música clássica. E foi esse amor pela música que a aproximou da desgraça. Remédios costumava levá-la à casa Del Solar quando não tinha com quem deixá-la. Carmen ajudava na limpeza, embora não fosse sua obrigação. Laureano a observava. Sempre. No começo, Remédios pensou que era admiração, ternura paternal. Mas logo os olhares se tornaram mais longos, mais sujos, mais perigosos. Uma noite, Carmen não voltou para o quarto onde dormia com a mãe. A encontraram ao amanhecer, sentada no chão do banheiro, tremendo, abraçando os joelhos. Não me toque, mãe. Não diga nada. Não diga nada, por favor. Foi o primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado. Dias depois, Carmen começou a vomitar de manhã. Estava pálida, ausente. Não comia. Remédios insistia, mas ela apenas repetia que não podia dizer nada, que se falasse fariam mal a elas. Que os Del Solar tinham amigos em todos os lugares. Que ninguém acreditaria. E tinha razão. Quando Carmen finalmente aceitou ir ao médico, já estava com quase 3 meses de gravidez. Remédios enfrentou Laureano. Fez isso na cozinha, em um dia em que sua esposa não estava. Exigiu uma explicação. Ele, sem sequer piscar, lançou-lhe uma ameaça. Se falasse, a faria desaparecer. Ela e a filha. Que ele não era um homem qualquer. Que tinha influências, que sabia como fazer tudo parecer um acidente. E para provar seu ponto, no dia seguinte, a demitiram sem aviso prévio. Sem indenização. Sem carta.
sem palavras. Remédios e Carmen acabaram na rua. Viveram em abrigos, igrejas, parques. A gravidez avançava. Carmen, cada vez mais fraca, começou a perder peso. A febre chegou. Os médicos disseram que ela tinha uma infecção, que seu sistema imunológico estava comprometido. Dias depois, um diagnóstico cruel: HIV avançado. Ela havia sido contaminada durante o abuso. Já era tarde. O tratamento não fazia efeito. Remédios vendeu o pouco que tinha para conseguir remédios. Às vezes pedia nos semáforos. Às vezes limpava banheiros públicos. Carmen já não podia se mover. Apenas chorava à noite. Dizia que não queria morrer sem conhecer o bebê. Que, se nascesse e sobrevivesse, seria a única coisa boa que deixaria neste mundo. O parto foi em um hospital público, mal atendido, cheio de gente e sem compaixão. Carmen gritou até faltar o ar. O menino nasceu forte. Chorou como se soubesse que aquele mundo não era justo. Chamaram-no Alonso. Foi o único nome que agradou Carmen. Remédios o abraçou. Beijou-o, prometeu protegê-lo com sua vida. Mas essa promessa seria quebrada em poucos dias. Um grupo de supostos assistentes sociais apareceu no hospital. Disseram que o menino precisava de uma avaliação especial, que havia complicações, que devia ser transferido para uma clínica especializada. Remédios, exausta, deixou levá-lo, por algumas horas. Nunca mais o viu. Carmen morreu naquela mesma noite. Suas últimas palavras foram: não deixe que o levem. Mãe, não deixe que o apaguem. Remédios correu à clínica. Não existia. Ninguém sabia de nada. Ligou para hospitais, para escritórios, foi à polícia. Disseram que não havia registros, que não havia provas, que provavelmente estava confundida. A trataram como louca. Acusaram-na de alterar a ordem. Terminou presa por se recusar a abandonar a delegacia. Dias depois, ela foi internada em uma clínica psiquiátrica por ordem judicial. Os relatórios médicos diziam que ela sofria de delírios persecutórios relacionados a uma perda infantil imaginária. Foi medicada, isolada, tratada como um experimento. Anos se passaram. A memória tornou-se confusa. Às vezes via o rosto de Alonso nas paredes. Outras vezes sonhava com Carmen caminhando com o bebê nos braços. Mas nunca deixou de repetir a mesma frase: meu neto está vivo. E algum dia, ele se lembrará de mim. Por mais de 2 décadas ninguém a ouviu. Até que um novo diretor do hospital revisou seu prontuário, encontrou inconsistências e a libertou. Remédios voltou para casa, onde havia criado sua filha. Os vizinhos a receberam com ternura. Ela vivia com o pouco que o governo lhe dava, mais as doações das pessoas. Às vezes tricotava cachecóis. Às vezes falava sozinha. Mas nunca esqueceu. E agora, depois de tanto tempo, ela tinha visto seu rosto. O rosto de Alonso. Não mais como um bebê, mas como um homem. Um homem que não sabia quem era. Enquanto Remédios lembrava, Alonso também tinha visões estranhas. Acordava no meio da noite suando, com imagens que não reconhecia. Uma jovem chorando. Uma canção de ninar. O cheiro de pão recém-assado. Mãos ásperas acariciando sua cabeça. Certa manhã, ele foi visitar sua mãe adotiva. Não por carinho, mas por necessidade. Ela estava acamada, já idosa, mas ainda com o mesmo olhar de sempre. Por que nunca me falou sobre minha verdadeira mãe? De novo com isso? Você já é um homem feito. O que aconteceu não importa. Claro que importa. O que fizeram com minha origem? A mulher olhou para ele com desprezo. Você é um ferrer. Isso é tudo que importa. Acha que estaria onde está se não tivéssemos tirado você de onde veio? E de onde eu vim? Ela suspirou, cansada. Laureano te comprou. Fazia parte de um acordo. Uma forma de corrigir seu erro. Nós o adotamos. Não tínhamos filhos. Não foi por amor. Foi por conveniência. E minha mãe? Uma criada. Qualquer uma. Que se meteu onde não devia. Não tinha nada a te oferecer. Teria te arrastado para a miséria. Alonso fechou os punhos. Me arrancaram da minha história. Te demos uma melhor. Saiu daquela casa sentindo que algo dentro dele se quebrava para sempre. Tudo que havia construído estava manchado de segredos.
Sentia-se um ladrão da própria vida. O mundo inteiro lhe parecia estranho. Naquela noite, olhou novamente para a foto. O bebê nos braços daquela jovem mulher. E então, em voz baixa, como se falasse com um fantasma, murmurou: "Onde você está?" Do outro lado da cidade, sentada em um banco de madeira, Remédios acariciava o pingente que uma vez pertencia à sua filha. Olhava para o céu. E com lágrimas nos olhos, sussurrou: "Não há inferno pior do que saber que seu sangue caminha distante, sem saber quem o amou primeiro." A história estava longe de terminar. As peças começavam a se encaixar. Mas ainda faltavam verdades que doeriam mais do que qualquer mentira. O eco do passado apenas começava a gritar. E a criança roubada já não era uma criança. Agora era um homem com o poder de enfrentar a verdade, ou destruí-la. Alonso Ferrer não dormia há dias. O cansaço atravessava como uma faca, mas sua mente era uma máquina ligada, com engrenagens enferrujadas que rangiam cada vez que uma nova lembrança, uma nova suspeita, uma nova voz do passado tentava abrir caminho entre tudo que ele acreditava saber. Trancou-se em seu escritório, desligou o telefone e ordenou à equipe que não o incomodasse sob nenhuma circunstância. Passou horas diante da tela, com a foto de Remédios aberta em sua mesa. Procurou nomes, endereços, arquivos judiciais antigos, relatórios médicos. No meio dessa busca frenética, algo surgiu de um banco de dados filtrado: pagamentos mensais por mais de uma década a uma clínica psiquiátrica rural. O remetente era uma conta em nome de Julian Ferrer, seu pai adotivo. Ou assim ele acreditava. Alonso sabia que Julian já não era o homem que uma vez comandou o império imobiliário da família. Há 2 anos vivia recluso em sua mansão, preso no cruel labirinto do Alzheimer. Mas agora, cada passo que dava o aproximava de um inferno do qual não sairia ileso. Preparou-se, pegou seu carro e dirigiu-se à antiga residência Ferrer. Não como filho, como inquisidor. Ao chegar, foi recebido por Rosaura, a mulher que havia sido sua babá, sua sombra, sua segunda mãe. "Não o acorde, Alonso. Ele está muito alterado esta semana. Não vim saudá-lo. Só preciso de respostas." Rosaura olhou para ele com um suspiro daqueles que carregam décadas. "Você precisa ter cuidado. Existem verdades que não podem ser desenterradas sem consequências." Alonso não respondeu. Subiu as escadas, atravessou o corredor principal e entrou no quarto do homem que lhe ensinou a desconfiar antes de ensinar a amar. Julian estava sentado em uma cadeira de rodas, olhando pela janela, seus olhos perdidos em algum canto do passado. "Papai", disse Alonso com voz firme, embora a palavra lhe soasse amarga. O homem não se moveu. Sua respiração era lenta, controlada pelos remédios. "Você reconhece isto?" Alonso deixou sobre a mesa uma das cartas encontradas no arquivo. Era do diretor do psiquiátrico. Confirmava a transferência de uma paciente chamada Remédios Martínez, junto com instruções precisas de que ela deveria ser silenciada. O idoso virou a cabeça lentamente. Olhou nos olhos dele e, por um breve segundo, pareceu haver clareza em seu olhar. Ela não deveria ter falado, já estava morta em vida. "Quem? Minha mãe?" Julian fechou os olhos. Uma lágrima escorreu por sua bochecha, e com uma voz quase imperceptível murmurou: "Não me olhe assim. Você não sabe como era aquele mundo." Alonso sentiu suas mãos tremerem. Agachou-se diante dele, com uma calma calculada, disse: "Você a mandou prender. Pagou para que a enterrassem viva. Para que ela não pudesse me procurar. Por quê?" O silêncio foi uma sentença. Julian voltou a se perder em sua demência. Começou a rir suavemente, como uma criança. Depois falou para o ar. A empregada tinha olhos tristes. Como os dele. Parecia com a filha dele. Demais. Foi então que Alonso entendeu. Não haviam apenas arrancado uma criança dos braços de uma mulher. Haviam castigado 3 gerações pelo pecado de um homem que brincava de Deus. Saiu do quarto cambaleando. Desceu para a biblioteca. Procurou a caixa de segurança que lembrava ter visto em sua infância. Abriu-a. Estava cheia de fitas de vídeo, daquelas que quase não existiam mais. Levou várias para seu apartamento, onde tinha um reprodutor antigo. E ali começou a verdadeira descida. O primeiro vídeo mostrava um quarto. A imagem era instável, mas clara. Uma jovem mulher, nua, sentada em uma cama. Chorava. Gritava algo, embora não se ouvisse bem.
Ao fundo, a voz de Laureano Del Solar falava, suave, como se tentasse acalmá-la. Mas não havia ternura. Apenas controle. Alonso pausou o vídeo. Reconheceu o rosto daquela mulher. Era Carmen, sua mãe biológica. Sentiu náuseas. Levantou-se. Bateu na parede. Vomitou na pia. Depois lavou o rosto e se obrigou a continuar assistindo. Havia mais vídeos. Entrevistas com médicos, documentos falsificados, crianças entregues sem acompanhamento. E no meio de tudo isso, pagamentos assinados por Julian Ferrer. A rede era muito maior do que imaginava. Não era apenas sua história. Era uma estrutura de poder que, durante anos, destruiu vidas como se fossem peças de xadrez. Procurou sua tia Dolores, irmã de Julian. Ela vivia em uma casa mais modesta, afastada do sobrenome. Recebeu-o com um gesto de culpa já instalado no rosto. Sabia que algum dia você viria. Já era a hora. Por que ninguém me disse a verdade? Dolores fez-o entrar. Ofereceu café, mas Alonso recusou. Sentou-se diante dela com os olhos vermelhos. Onde tudo isso começou? Ela suspirou. A voz tremia. Você não fazia parte do plano. Mas quando Carmen ficou grávida, Laureano entrou em desespero. Seu pai era sócio dele. Queria encobrir tudo. Ofereceu dinheiro. Em troca, entregaram você a ele. A Julian. Você se tornou o preço de um pacto. E por que ele aceitou? Dolores olhou para ele com uma mistura de vergonha e pena. Porque você era o castigo dele. Sempre foi. Não te criou por amor. Te criou para se lembrar todos os dias do que havia feito. Nunca conseguiu te ver como um filho. Alonso cerrou os dentes. E você, por que ficou calada? Porque tive medo. Porque vi o que fizeram com remédios. Porque sabia que, se falasse, eu também acabaria em um manicômio. Ou morta. A tensão se tornou insuportável. Alonso levantou-se e caminhou em direção à porta. Obrigada pelo seu silêncio. Foi a única coisa que aprendi desta família. Saiu de casa sem olhar para trás. Já não era apenas raiva. Era nojo. Era desespero. Era o vertigem de saber que tudo que tinha construído tinha alicerces podres. Cada prêmio, cada contrato, cada entrevista na televisão, tudo sustentado por uma mentira, por um roubo, por um crime que não prescrevia. Naquela noite, trancou-se em seu escritório. Fechou as cortinas. Não acendeu as luzes. Sentou-se em frente ao espelho e se olhou por um longo tempo. Se viu como pela primeira vez. Não era Alonso Ferrer. Não sabia quem era. Um nome roubado. Uma vida impostora. Um produto do silêncio. Enquanto isso, na ala sul do Hospital Geral, Remédios voltou a tossir sangue. Sua pneumonia havia se agravado. A cama era dura. Os cobertores eram escassos. Ninguém vinha visitá-la. Apenas uma vizinha que trazia pão doce quando podia. E uma enfermeira que a tratava com uma ternura tímida, como quem pressente que aquela mulher tinha uma história que ainda não havia sido contada. Quer que eu chame alguém? Perguntou a enfermeira. Remédios balançou a cabeça negativamente. Minha família já não sabe que existo. Mas eu me lembro de todos. A enfermeira a cobriu melhor. Você é forte. Vai sair dessa. Remédios sorriu com uma dor antiga nos lábios. Não. Mas não tenho medo. A única coisa que dói é não tê-lo abraçado quando tive tão perto. À noite, o hospital ficou em penumbra. O som dos monitores era o único que preenchia o corredor. Remédios olhava para o teto. Pensava em Carmen. Em Alonso. Na foto que havia deixado pendurada. Na vez que o viu e soube, em sua alma, que era ele. Seu filho. Em sua mente, a canção de ninar que cantava para Carmen retornou. Ela assobiou com voz fraca. E, por um momento, voltou a sentir os braços da filha, a risada do neto, a paz de um lar que nunca existiu completamente. Do outro lado da cidade, Alonso caminhava pelo escritório de seu pai. Observava as paredes. Cada quadro, cada troféu, cada medalha. E pensava em quantas pessoas haviam sido enterradas naquele silêncio. Quantas mães? Quantas crianças? Acendeu uma vela. Colocou sobre a mesa a foto de Carmen. A havia impresso a partir de um dos vídeos. Ao lado, colocou o pingente. Depois, sentou-se.
E, pela primeira vez na vida, chorou como um filho. Não pelo que perdeu, mas por tudo que nunca soube que teve. A escuridão era espessa, a dor, profunda. E o filho roubado já não queria vingança. Queria justiça. E estava disposto a queimar tudo para consegui-la. Alonso não havia dormido. Outra vez. Não por insônia. Era um desgaste mais profundo. Um desvelo da alma. Algo havia se fracturado por dentro e ele não encontrava mais com o que se sustentar. Caminhava por seu apartamento como um fantasma, com o olhar fixo no nada, os pés descalços e o coração em pedaços. Sobre a mesa estavam espalhados os documentos que havia reunido em silêncio durante semanas. Registros de adoções irregulares, pagamentos ilegais, nomes escondidos entre assinaturas e carimbos borrados. E entre eles, a única foto impressa que conservava de Carmen, sua mãe biológica, resgatada daqueles vídeos obscuros que seu pai havia escondido durante décadas. Uma parte dele ainda lutava para não se quebrar. Outra já o havia feito sem que percebesse. Havia algo mais que o impulsionava. Algo que não podia explicar com palavras. Como uma necessidade de cavar mais fundo. De entender toda a trama. Porque o que fizeram a sua mãe e a Remédios não foi um caso isolado. Ele não era um erro acidental. Era parte de um sistema podre. Então, ligou para a Luz. Ela era uma jornalista independente, das poucas que não se vendiam, que não tinham medo de pisar nos corredores escuros do poder. Ele a conhecera em um baile de beneficência meses atrás, quando ainda se vestia com ternos de $5.000 e sorria nas capas de revistas. Marcou um encontro em uma cafeteria discreta, longe dos lugares onde costumavam reconhecê-lo. Luz chegou com o cabelo preso em uma trança, mochila atravessada, jeans gastos e os olhos cheios de perguntas. Alonso não esperou apresentações. Encontrei isto, disse, deixando a foto e uma pequena pasta sobre a mesa. Luz abriu os documentos, os revisou com rapidez treinada. Quando viu a foto, seu rosto mudou completamente. Palideceu. Onde você conseguiu essa imagem? É minha mãe. Bem, a biológica. Carmen Martínez. A foto é de uma fita que estava no cofre do meu pai adotivo. O mesmo que assinou minha adoção. Luz respirou fundo. Sua mão tremia levemente. Essa casa, eu investiguei. Foi um dos centros clandestinos de transferência de menores nos anos 90. Está na lista de lugares onde bebês desapareceram. E seu caso não foi o único. Alonso olhou para ela sem piscar. Quantos? Mais de 200. Alguns foram vendidos para famílias estrangeiras. Outros, para empresários nacionais. Houve crianças que jamais foram registradas. Outros foram enterrados sem nome. A rede incluía juízes, padres, médicos e até funcionários do DIF. Era um sistema perfeito, porque ninguém queria acreditar que existia. E como se conectava com os Ferrer? Luz hesitou. Depois abriu sua mochila e tirou um caderno desgastado. Nele, tinha anotações, datas, nomes. Colocou sobre a mesa e procurou uma página. Olhe isto. Esta certidão de nascimento foi alterada pelo juiz Santillan em 1991. Mesmo ano em que você aparece como adotado por Julian Ferrer. O juiz era amigo íntimo de Laureano Deus Solar. E este documento? Mostrou outro. É de Esteban Vargas. Seu amigo de infância, não é? Alonso sentiu como se apertasse em seu peito. Sim, Esteban. Conheci-o quando tinha 5 anos. Estávamos na mesma escola privada. Sempre pensei que ele fosse como eu, de família abastada. Esteban foi registrado com sobrenomes falsos. Foi entregue nas mesmas datas que você. Também fez parte da rede. Alonso ficou em silêncio. Ele sabe? Sim. E durante anos tentou que alguém acreditasse nele. Mas o chamaram de louco. Descontrolado. Depois saiu do país. Voltou recentemente. Mora em um bairro periférico. Isolado. Alonso fechou os olhos. Havia algo que o atravessava além dos documentos. Uma lembrança. Esteban, quando tinham 15 anos, no terraço da escola, chorando sem motivo aparente. Tinha-lhe dito algo que agora fazia sentido. Não somos o que parecemos, Alonso. Estamos no lugar errado. Alonso ignorou. Pensou que fosse uma crise adolescente. Sentiu-se sujo. Cúmplice. Mesmo sem saber. Preciso vê-lo, disse, de repente.
Luz assentiu. Eu te acompanho. Mas prepare-se. Ele não vai recebê-lo de braços abertos. 2 horas depois, estavam em frente a uma pequena casa nos arredores da cidade. O lugar tinha paredes descascadas e um portão de ferro enferrujado. Alonso bateu. Nada. Bateu novamente. Ouviram passos. Uma fresta se abriu. 2 olhos o examinaram com intensidade. O que você faz aqui? Esteban, preciso falar com você. Já falou. Há anos. Só que não ouviu. Não sabia. Juro que não sabia. Isso é o pior, respondeu Esteban, abrindo a porta lentamente. Que você teve tudo diante de si, e não quis ver. Entraram. O lugar estava cheio de livros, recortes de jornal, fotos antigas. Uma investigação pessoal. Um arquivo secreto. Há quanto tempo você está reunindo tudo isso? Desde que eu tinha 12 anos. Desde que descobri que minha data de nascimento não coincidia com meu registro. Desde que um padre bêbado me disse que me tiraram de um orfanato que nem existia. Alonso baixou a cabeça. Estou aqui para encontrar a verdade. E o que você vai fazer com ela, Alonso? Pedir desculpas? Entregar ao seu pai moribundo? Destruir seu sobrenome? Não vai fazer isso. Porque o poder não se entrega tão facilmente. Já não tenho poder. Só perguntas. Esteban olhou para ele com raiva. Você sabia. Só quis ignorar. Por isso não te contei antes. Porque vi como você vivia. Seus ternos, seus luxos, sua indiferença. Enquanto eu perguntava pela minha mãe, você se preocupava com seus números trimestrais. Sinto muito. Não adianta nada. Aos mortos, um sinto muito não devolve a vida. O silêncio caiu como uma laje. Alonso, ferido, tirou a foto de Carmen. Mostrou a ele. Ela é minha mãe. Perdi-a antes de conhecê-la. Só tenho isto. Esteban olhou. Ficou tenso. E, sem querer, seus dedos tocaram uma vela acesa sobre a escrivaninha. A chama atingiu a borda do papel. Cuidado! Mas já era tarde. O fogo se espalhou em segundos. Alonso tentou apagá-lo com as mãos. Luz pegou uma toalha úmida e o sufocou. Mas a imagem já estava destruída. A única foto que ele tinha da mãe. Queimada. Alonso caiu de joelhos. Não pela perda material, mas pelo símbolo. Era como se tudo o que restava tivesse evaporado com aquele fogo. Não tenho mais nada, sussurrou. Nada. Luz se ajoelhou ao lado dele. Você tem a verdade. E agora sabe que não está sozinho. Esteban ficou em silêncio, mas sua expressão havia mudado. Menos raiva. Mais tristeza. Se você for fazer algo com tudo isso, faça direito. Não use para se redimir. Use para colocar a merda à luz. Mesmo que te arraste também. Alonso se levantou. Tinha as mãos negras de fuligem. Os olhos cheios de fogo. Não havia mais espaço para medo. Nem para desculpas. Ele havia perdido tudo. Seu sobrenome. Sua história. Seu rosto. E agora, até a lembrança da mãe. Mas restava uma coisa. A verdade. E ele estava pronto para usá-la como arma. Mesmo que o destruísse no processo. Mesmo que o deixasse sozinho. Porque a memória também queima. E Alonso Ferrer, ou quem quer que fosse na realidade, decidirá que era hora de queimar o império do silêncio. De dentro. Sem misericórdia. Sem retorno. Mas ninguém o avisara que, antes de acender o pavio, ele teria que passar por um incêndio mais íntimo, mais cruel, mais doloroso. Aquele que se carrega por dentro quando desmorona a ideia de quem se acredita ser. Desapareceu do mapa. Desligou o telefone, cancelou reuniões, suspendeu pagamentos. Não voltou ao apartamento, nem ao escritório. Hospedou-se em um quarto de hotel sujo, um que ninguém associaria ao seu nome. O lugar cheirava a mofo, o colchão tinha um afundamento no centro e a luz piscava. Mas ali, pela primeira vez, Alonso podia respirar. Porque aquele lugar não tinha passado. Não tinha testemunhas. E ele precisava disso, silêncio para se quebrar sem que ninguém olhasse. Passou 3 dias sem falar com ninguém. Não comia. Bebia água como quem espera que o líquido apague a angústia. Às vezes vomitava, sem razão aparente. Às vezes por nojo. Outras vezes por impotência.
Ficava horas em frente ao espelho, observando seus olhos, tentando encontrar algo familiar, algo verdadeiro. Mas tudo em seu rosto parecia estranho, como se fosse uma máscara que nunca tirou. Uma noite arrancou todos os documentos da pasta que Luz lhe dera. Fotos de outras crianças, nomes, datas, rostos. Rostos que haviam sido arrancados de sua história, como ele. E, entre aqueles papéis, uma carta escrita à mão, esquecida entre as folhas. A caligrafia era trêmula, feminina, antiga. Carmen. Alonso leu cada linha como se cada palavra lhe cravasse uma agulha no peito. Se algum dia você ler isso, é porque conseguiu sobreviver à mentira. Você é meu filho. Te chamei Alonso porque era um nome que sonhei quando era criança. Sempre quis te proteger, mas não me deixaram. Arrancaram minha alma quando te tiraram dos meus braços. Te procurei até o último suspiro. Se não se lembra de mim, não me odeie. Apenas viva. Mas viva com verdade. Porque o silêncio mata mais que o esquecimento. O papel se molhou com suas lágrimas. Alonso dobrou cuidadosamente e guardou no bolso da jaqueta. Não era apenas uma carta. Era uma despedida desde a morte, escrita por uma mãe que nunca teve a oportunidade de abraçá-lo. Vestiu-se. Saiu do hotel sem avisar. Caminhou por ruas que não reconhecia, buscando algo que nem ele sabia nomear. Terminou em frente a um hospital municipal. Entrou. Caminhou pelos corredores como se algo o puxasse de dentro. Perguntou por registros de adoção. Ninguém deu respostas. Olhavam para ele com desconfiança. Então mudou de estratégia. Apresentou-se como jornalista. Disse que investigava desaparecimentos nos anos 90. Mencionou nomes. E então, lentamente, algumas portas começaram a se abrir. Um enfermeiro levou a um arquivo antigo, empoeirado, onde os papéis estavam quase consumidos pelo tempo. Ali encontrou uma lista. Seu nome não estava, mas o de Esteban, sim. E outros 30 mais. Todos desaparecidos nas mesmas datas. Todos com destinos incertos. A enfermeira que o assistia comentou, em voz baixa. Muitas dessas crianças saíram daqui com supostos adotantes. Mas nunca se confirmou se era legal. Naquela época havia dinheiro envolvido. E médicos que faziam o que pediam. Alonso saiu de mãos vazias, mas com a alma mais cheia de lama. Decidiu ir mais longe. Visitou um antigo orfanato em ruínas, fechado há uma década. Encontrou uma mulher que havia sido assistente de cozinha. As crianças chegavam sem nomes. Apenas números. Não falavam. Algumas choravam a noite inteira. Outras nem sabiam a idade. O sistema era uma prisão. Ninguém perguntava nada. Ela também se lembrava de um menino com uma pinta abaixo do olho, que chorava sozinho quando apagavam as luzes. Alonso soube que era ele, que aquele menino foi ele, quebrado desde antes de entender o que significava estar quebrado. De volta à cidade, desceu de um táxi sem pensar muito. Cruzou várias ruas até chegar ao albergue onde Luz lhe havia dito que Remédios estava. Não avisou. Não levou seguranças. Não se preparou emocionalmente. Apenas caminhou até a porta de entrada e pediu para vê-la. Reconheceram-no imediatamente. Não como milionário, mas como o homem que havia retornado dias antes procurando uma mulher com quem compartilhava uma história incompleta. Remédios estava em um quarto simples, com paredes cor creme e uma cama de metal. Dormia. Seu rosto, embora cansado, tinha uma calma que Alonso não compreendia. Aproximou-se com passos lentos. Sentou-se em uma cadeira ao lado dela. Olhou-a, sentiu um nó na garganta. Ficou ali quase meia hora em silêncio. Quando finalmente falou, fez em sussurros, como se temesse despertar a tristeza. Não mereço que me chame de neto. Mas se apenas me der um olhar, saberei que tenho permissão para continuar vivo. Ela não abriu os olhos. Mas seu rosto se moveu levemente. Sua mão tremeu. E em meio ao seu delírio, murmurou algo que Alonso jamais esqueceria. O amor não se exige. Reconhece-se. Foi como um sinal. Como se, mesmo em sua fragilidade, Remédio soubesse que ele estava ali. Que havia voltado. Que algo dentro dele havia mudado. Alonso tomou sua mão com cuidado. Não sabia como pedir perdão. Nem sequer sabia por quê. Mas algo dentro dele entendia que aquele instante era um reencontro sagrado. Não de palavras, mas de presença.
Naquela noite, quando saiu do albergue, o mundo lhe pareceu mais silencioso, mais nítido. Caminhou até sua casa vazia. O penthouse brilhava com uma limpeza absurda. Troféus, esculturas, telas gigantes, vinhos importados. Tudo no lugar. Tudo frio. Tudo morto. Acendeu todas as luzes. Abriu cada armário. Tocou cada objeto como se tentasse encontrar sentido. Nada tinha peso, nem valor, nem alma. Sentou-se diante de sua vitrine de prêmios. Títulos, reconhecimentos, capas de revistas. Todos falavam do sucesso de Alonso Ferrer. Mas nenhum falava do menino que havia sido roubado, da mãe que morreu sem justiça, da avó que sobreviveu ao esquecimento, dos outros meninos que jamais encontraram a verdade. Levantou-se, pegou uma mala, não colocou roupas, nem relógios, apenas documentos, fotografias, cartas, os poucos objetos que havia resgatado do naufrágio de sua memória. Fechou a mala. Olhou pela última vez o reflexo de seu rosto no espelho da entrada. Não se reconhecia, mas já não queria se reconhecer. Queria renunciar ao seu sobrenome, à sua fortuna, ao seu papel em um sistema podre. Queria se reconstruir do zero, mas não por redenção, mas por dignidade. E para isso, precisava se esvaziar, desaparecer completamente. Matar o Alonso Ferrer que a sociedade havia criado, para que nascesse, enfim, o homem que sua mãe quis que fosse. O neto que Remédios ainda esperava ver de olhos abertos. E isso só seria possível se ele deixasse tudo para trás. Sem medo, sem nome, sem máscaras. Porque a verdade não cabia naquela casa. A decisão estava tomada. E não havia volta. Alonso Ferrer havia morrido, embora seu corpo continuasse respirando. O nome, os luxos, os aplausos, os títulos, tudo isso já não lhe pertencia. Tinha sido esculpido em sangue alheio, em silêncios comprados e em verdades enterradas à força. O que vinha agora não era um acerto de contas. Era uma execução emocional. Uma demolição. A dele, de sua linhagem, daquele sistema que o engoliu como a tantos outros. Passou 3 dias sem falar com ninguém. Organizou tudo em segredo. Alugou a sala privada do restaurante mais exclusivo da cidade. Um daqueles lugares onde os talheres têm iniciais gravadas e os vinhos não estão no cardápio. Ali se reuniria a elite. A mesma que o aplaudiu durante anos sem saber a quem estavam celebrando. Fez os convites pessoalmente. Sem assistentes, sem intermediários. Chamou um por um. Sua tia Dolores, seu principal sócio, o diretor de sua antiga firma de advocacia, Luz Esteban. Os convidou com uma desculpa simples: agradecimento. Queria, segundo disse, fazer um encerramento simbólico antes de deixar a empresa em mãos novas. As respostas foram imediatas. Todos aceitaram. Ninguém perguntou nada. Não estavam acostumados a questionar um Ferrer. Naquela noite, a sala brilhava com luzes suaves. A mesa longa, coberta com toalhas de linho, estava decorada com flores brancas. O ambiente cheirava madeira fina e vinho tinto envelhecido. Uma sinfonia suave flutuava no ar. A cena era perfeita, calculada até o último detalhe. Chegaram um por um. Dolores, com seu colar de pérolas, sorriu e beijou Alonso na bochecha como se ainda não soubesse que estava sentada sobre uma mina. Os sócios riram entre si, brindaram por contratos e futuras viagens. Luz permaneceu em silêncio, com as costas retas e olhos atentos. Esteban chegou atrasado. Sentou-se no final da mesa, sem cumprimentar ninguém. Vestia preto. Não tocou no vinho. Alonso os observava do extremo oposto. Tinha à sua frente uma pasta grossa, fechada. Não havia taça em seu lugar. Apenas um copo com água. Obrigado por virem, disse, elevando a voz suavemente. Esta noite é importante para mim. Mais do que imaginam. Dolores aplaudiu suavemente. Já estava na hora de te ver retomar o controle, querido. Você parecia exausto ultimamente. Se afastou demais. Ele sorriu. Um gesto triste. Não era um sorriso de cortesia. Era o último sorriso que pensava em dar a eles. Hoje decidi fazer algo que deveria ter feito anos atrás. Contar a vocês quem eu realmente sou. As conversas cessaram.
Os talheres pararam no ar. Todos o olharam. Meu nome não é Alonso Ferrer. Ou, pelo menos, não com o direito que vocês acreditam. Esse nome fez parte de uma transação. Uma troca entre famílias corruptas. Uma forma de apagar um crime. Eu fui comprado. Fui roubado dos braços da minha mãe biológica, Carmen Martínez, depois que ela foi abusada por um homem que todos vocês conhecem muito bem, Laureano Del Solar. Amigo desta família. Sócio. Companheiro de mesa por anos. Alguém tossiu. Outro moveu a cadeira. Depois, fui entregue como moeda de redenção ao meu suposto pai, Julian Ferrer. O mesmo que pagou durante anos para trancar minha avó, Remédios Martínez, em uma clínica psiquiátrica. Não porque ela estivesse louca, mas porque sabia a verdade. E a verdade, neste mundo, incomoda. Dolores deixou cair o guardanapo. Suas mãos tremiam. Alonso, este não é momento para... Cale-se, Dolores interrompeu ele, sem levantar a voz. Você sabia de tudo. Você assinou os documentos falsos. Você me viu crescer sabendo que eu não fazia parte desta família. Nunca me abraçou como tia. Me via como um castigo. Como o lembrete da mancha que precisava ser escondida. Você passou a vida protegendo um monstro. E fez isso com um sorriso impecável. Dolores ficou paralisada. Ninguém ousou defendê-la. Minha vida foi uma mentira, continuou Alonso, olhando para seus sócios. Minhas empresas, meus contatos, meus bens, tudo que toquei está manchado pela história que vocês ignoraram por conveniência. Não é apenas minha família. É este sistema. Este círculo de poder que silencia os que gritam. Que desaparece os que incomodam. Que transforma bebês em mercadoria. Alonso abriu a pasta. Tirou documentos, fotos, listas. Foi distribuindo um por um. Caras conhecidas. Registros de adoções ilegais. Nomes. Sobrenomes. Datas. Esta rede não me envolveu apenas. Há centenas de nomes. Crianças que nunca souberam quem eram. Alguns morreram pelo caminho. Outros ainda estão perdidos. Um deles está aqui esta noite. Esteban. Todos os olhares se voltaram para ele. Esteban não se mexeu. Ele tentou me avisar. Durante anos. Mas eu não quis ouvir. E por isso também sou culpado. Fui cúmplice do silêncio. Construí um império sobre a dor dos outros. Eu a alimentei. Eu a vendi. Eu a transformei em imagem pública. Fui premiado por isso. Esteban levantou o olhar pela primeira vez. Não com ódio. Com compaixão. Uma compaixão amarga. Você foi como os outros, disse em voz baixa. Mas pelo menos chegou a tempo. Não tenho certeza disso, respondeu Alonso. Mas o que sei é que não posso continuar vivendo essa mentira. Pegou seu relógio de ouro, aquele que usava desde os 17, presente de Julian Ferrer. Olhou por um instante. Depois jogou com força no chão. O impacto ecoou pelo salão. Fez-se um silêncio sepulcral. Em seguida, pegou seu celular, olhou pela última vez e deixou cair dentro de uma taça de vinho. O vidro quebrou. O líquido se espalhou pela toalha branca como uma mancha impossível de apagar. Não quero nada disso. Minha história pertence a outro destino. Vocês já estão mortos para mim. Levantou-se. Ninguém disse uma palavra. Nenhuma. Lucy levantou depois dele. Caminhou atrás, sem tocá-lo. Apenas acompanhando. Esteban saiu por último. Ao chegar à porta, se virou. Agora decidam o que querem fazer com o que sabem. Mas lembrem-se disto, a verdade não pede permissão. Ela apenas chega. E quando chega, queima. O salão ficou em silêncio. Uma festa transformada em velório. Uma mesa que fora um altar do poder, reduzida a cinzas morais. Lá fora, Alonso respirou fundo. O ar estava frio. O céu nublado. Mas algo em seu peito havia mudado. Não era alívio, nem redenção. Era vazio. Mas era um vazio limpo. Pela primeira vez, um vazio seu. Real. Sem adornos. Naquela noite, caminhou sem rumo. Não voltou ao hotel. Não voltou a nenhum lugar conhecido. Porque o que viria agora não tinha mapa. E era exatamente isso que precisava. O caos. O esquecimento. A liberdade.
E o peso da verdade, que embora doía, já não era um fardo. Era sua única herança legítima. E estava disposto a carregá-la. Sozinho. Até onde fosse necessário. Porque o fogo já havia começado. E agora era impossível apagá-lo. Até onde fosse necessário. Porque o fogo já havia começado. E agora era impossível apagá-lo. Os meses passaram como passam os invernos rigorosos, lentos, cinzentos, sem pedir licença. As notícias do escândalo Ferrer correram pelas ruas da cidade como um veneno sem antídoto. As manchetes falavam de corrupção, de tráfico de menores, de alianças sujas entre famílias da elite e funcionários públicos. Alguns se escandalizavam, outros faziam de conta que não entendiam. O que os jornais nunca disseram foi o que mais importava, que por trás de cada número havia uma criança sem nome. Uma mãe despedaçada. Uma avó silenciada. Uma história arrancada do peito. Alonso não voltou a pisar na cidade desde aquela noite do jantar. Não retornou para pegar roupas. Não retirou dinheiro. Desapareceu do mapa como se nunca tivesse existido. Ninguém soube dele. Alguns diziam que estava na Europa. Outros afirmavam que havia morrido. Os rumores cresceram porque o vazio precisa de respostas. A verdade era outra. Alonso vivia em uma casinha de madeira perdida entre morros, onde não havia sinal de telefone nem Wi-Fi. Apenas uma estrada de terra que subia entre plantações de milho e um riacho que de manhã cantava com o vento. A casa era pequena, com um telhado de chapa, uma mesa feita à mão e uma cama de madeira. Ele a construiu sozinho, com a ajuda de um carpinteiro da vila. Custou-lhe mais que qualquer torre de vidro que já mandara erguer. Chamavam-no Tomás. Era um nome simples. Sem heranças. Sem peso. Sem passado. Aprendeu a semear em silêncio. Plantava cebolas, abóboras, tomates. Lia livros antigos que encontrava nos mercados locais. Aprendeu a escutar os ciclos da terra, a linguagem dos pássaros, o ritmo do fogo nas noites frias. Já não se apressava. Já não fingia. Numa manhã de abril, chegou uma carta. O carteiro da vila subiu a pé até sua casa. Era um homem idoso, magro, com um boné velho e um sotaque doce. Chegou para você, disse ele. Vem com o remetente riscado, mas traz seu nome. Bom, o que você disse que é seu. Alonso abriu o envelope com mãos trêmulas. O papel estava amarelado, a tinta quase apagada. A letra era pequena, trêmula, como se cada palavra tivesse sido escrita com a urgência de um suspiro. Era de Remédios. Aloncito. Não sei se você vai ler isto. Não sei se me viu dormida. Mas eu vi você. E isso me basta. Não importa se não me chamou de avó. Não importa se não me abraçou. Eu vi seus olhos. E neles estava minha filha. E isso, para mim, foi um milagre que nunca pedi em voz alta. Não chore por mim. Eu já fui feliz no dia em que te vi novamente. Agora vá, e torne-se um homem de verdade. Não daqueles que constroem prédios. Um daqueles que levantam pessoas. Não daqueles que buscam aplausos. Um daqueles que sabem calar quando o mundo grita. Eu vou em paz. Porque você despertou. Porque você já sabe quem é. E isso vale mais que qualquer sobrenome. Ama você, mesmo que ainda não se reconheça, Remédios. A carta caiu sobre a mesa. Alonso permaneceu sentado, olhando o céu pela janela. O vento movia os galhos das árvores como se aplaudissem algo que ninguém mais podia ver. Não chorou. Mas em seus lábios surgiu uma expressão estranha. Não era tristeza. Era um silêncio cheio de verdade. Finalmente. Desde aquele dia, sempre que sentia o passado perseguindo, abria aquela carta. Não para lê-la. Apenas para tocá-la. Como se o papel carregasse a pele de Remédios. Como se o tempo não pudesse apagar o que se escreve com amor. No vilarejo, foi aceito sem perguntas. Era um lugar onde histórias se contavam de boca em boca, mas também sabiam quando ficar em silêncio. Alguns suspeitavam que Tomás não era seu verdadeiro nome. Que aquele homem de olhar profundo e mãos desajeitadas não nascerá entre montanhas. Mas ninguém perguntava. Porque nas vilas, a identidade é menos importante que a presença. Um dia, enquanto semeava, uma menina se aproximou. Tinha 7 anos, tranças bagunçadas e um caderno na mão. Você é o novo professor? Ele se abaixou, tirando o chapéu. Não sei. Você acha que pareço um?
A menina olhou-o com seriedade, como só as crianças podem. Minha avó dizia que você era especial, que tinha os olhos tristes de quem já viveu demais. Alonso ficou em silêncio. A menina abriu o caderno e mostrou-lhe um desenho. Era uma casa com uma pipa vermelha no céu. Uma mulher idosa, uma criança com uma flor na mão e um cachorro. Ela dizia que aquela era sua casa do vento. E onde está sua avó agora? Foi embora. Mas me deixou este desenho e disse que eu procurasse. Que quando visse um homem com mãos sujas mas coração limpo, saberia que era ele. Alonso olhou o desenho. Sentiu um tremor no estômago. Não pela menina, nem pela imagem, pela certeza. A casa do vento. Era como Remédio chamava a casa onde criou Carmen. A casa onde ele nasceu. Onde o arrancaram. Onde tudo começou. E agora, esse nome voltava a ele pela boca de uma criança. Como se o universo se fechasse num sussurro. Como você se chama? Camila. Quer que eu te ensine a semear? A menina assentiu. Sentou-se ao lado dele. E juntos, enterraram sementes na terra úmida. Como se a vida pudesse, afinal, recomeçar. Alonso não olhou para trás novamente. Não voltou a buscar reconhecimento, nem justiça, nem redenção. O que ele tinha agora era outra forma de estar no mundo. Uma forma simples, honesta, silenciosa, mas viva. E isso era tudo o que ele precisava. No último dia de outubro, enquanto o sol se escondia atrás das colinas, Alonso saiu de casa com pipa vermelha na mão. Subiu a colina atrás do pomar. O vento estava forte. Ele a entregou para Camila. Você sabe empinar? Mais ou menos. Então hoje você vai aprender. A menina correu morro acima. A linha se esticou. O pipa subiu. Primeiro devagar, depois com força. Até ficar suspensa no céu, dançando como uma lembrança que não quer ir embora. Lá de baixo, Alonso observava com os olhos semicerrados. O pipa flutuava no ar. O vento soprava insistente. E por um instante, ele jurou ouvir a voz de Remédios. Quando o vento tocar seu rosto, filho, você saberá que não está sozinho. Um sorriso brotou em seu rosto sem esforço. Pela primeira vez em muito tempo. Não como um reflexo, mas como a semente de algo que estava apenas começando. O vento, como as lembranças, não se vê, mas está sempre lá. Esperando. Observando. Sustentando tudo. Mesmo que ninguém perceba. E assim termina esta história. Não com um grito, nem com aplausos, mas com um pipa no céu e uma verdade que não precisa mais se esconder. Porque, embora o passado pese, o presente, finalmente, respira. Se esta história te emocionou, compartilhe com seus amigos e seja parte da mudança. Conte-nos nos comentários, o que você faria em uma situação semelhante? De onde você está nos assistindo? Adoraríamos saber. Muitas pessoas estão passando por situações parecidas. Esperamos que a voz de Dom Remédios viva em seu coração. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com amigos e familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar trazendo relatos emocionantes todos os dias. Não perca a próxima história surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Clique nos links que estão aparecendo agora. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.